maravilhoso, porque se tivéssemos de escolher uma imagem do trabalho espiritual, era na cozinha que devíamos estar a conversar. Porque é essa dimensão que nos dá a ver o desejo. E a comida tem a ver com o desejo. Desde que somos bebés e andamos à procura do leite da nossa mãe. E isso fica-nos para sempre. Reparem, não é por acaso que Jesus diz aquela frase na última ceia: desejei ardentemente tomar esta refeição convosco. O quê? Desejei ardentemente. Comida está ligada com o desejo, com a satisfação do desejo. Gosto muito das linhas que Michel de Certeau escreveu a contar o seu projeto da antropologia do cotidiano. Ele diz assim: o cotidiano é o que nos revela mais intimamente. É uma história a meio caminho de nós mesmos, quase em retrato, por vezes escondido. Não devemos esquecer este mundo memória. A tal mundo estamos presos pelo coração, pela memória olfativa, memória dos lugares da infância, memória do corpo, dos gestos, dos prazeres. O que interessa ao historiador do cotidiano é o invisível. Eu gosto muito desta frase de Certeau. O que interessa ao historiador do cotidiano é o invisível. Falar da cozinha é falar da nossa invisibilidade. Por exemplo, falar da cozinha no Centro Loyola é falar da parte invisível deste lugar. Como falar da nossa cozinha é falar da nossa invisibilidade. Como é que se há de valorizar essa dimensão invisível? Isto é, como é que nos deixamos atravessar por Deus na nossa invisibilidade? É que é muito cômodo dizermos que Deus é invisível e nós somos visíveis. Deus é invisível, aprendemos na catequese, e nós somos visíveis. Mas por detrás de uma verdade está sempre outra. Sabemos isso. E essa outra diz-nos isto: Deus é visível, eu sou invisível. E é importante que cada um de nós pense isto. Deus é visível, eu sou invisível. E a cozinha lembra essa porção, talvez mais íntima e original, que nos constitui. E tem a ver com o nosso corpo, com o nosso desejo, com a nossa luta pela sobrevivência, com os nossos prazeres, com o encontro onde a transformação que nós damos às coisas reflete também aquela que acontece no interior de nós. Passar de uma espiritualidade que se funda na experiência do extraordinário para uma mística do cotidiano, para uma espiritualidade sapiencial, isto é, capaz de colher as dimensões desta memória invisível que cada um de nós transporta e que é na vida de cada um de nós um desafio imenso. Lembro-me de uma história zen que narra a avaliação, o exame que o mestre faz do seu discípulo. Durante 7 anos, este discípulo escutou, buscou persistentemente, inquiriu os grandes livros, sentou-se em silêncio a ouvir os sábios. Ele agora vai entrar na sala onde o mestre o vai examinar. Ele passa-lhe pela cabeça tudo. Está com medo de esquecer alguma coisa, alguma verdade importante que estudou arduamente. Aquele exame é um exame muito importante, porque se ele passar aquele exame, ele passa à condição de mestre. Então, podem imaginar como ele se aplicou ainda mais no estudo para estar preparado para aquele exame. E podemos dizer que não havia nada do que se pode saber do céu, da terra ou das profundidades que aquele não soubesse. Ele sabia tudo. Quando ele entrou para junto do mestre, ele sentou-se diante do mestre e o mestre só lhe perguntou isto:
olha, quando tu entraste naquela porta e te descalçaste, onde é que deixaste os sapatos? À direita ou à esquerda do bambu? Será que Jesus foi à cozinha? Será que falou e pensou na cozinha como lugar desta memória invisível, indizível, transformante, que cada homem e cada mulher transportam? O comer e o beber são muito importantes para entender todas as religiões e todos os grupos humanos. Ainda no aeroporto, um motorista que me trouxe, a primeira coisa que ele me disse, e a última, quando me deixou, foi: não se esqueça de comer bolinho de queijo. Os antropólogos dizem que quando se sabe onde se come, como se come, com quem se come e o que se come, sabe-se as coisas mais importantes acerca de um grupo humano. O cristianismo também se interessou muito pela comida. Se interessa muito pela comida. Mas ao contrário das outras duas religiões monoteístas, o judaísmo e o islamismo, o cristianismo deixou cair os interditos alimentares. Nós não temos interditos alimentares. Aquilo que distingue um cristão é que pode comer de tudo com todos. Podemos comer de tudo com todos. E isto só nós podemos fazer. E somos assim pela forma como Jesus comeu. A mesa e a refeição, também não é por acaso, tornaram-se por excelência para nós o sítio da memória, do encontro e do reencontro com a utopia pascal. Jesus não nos ensinou a confeccionar um prato. Que pena. Lendo os Evangelhos, não conseguimos fazer um jantar, mas somos capazes de organizar um banquete. Quem devemos prioritariamente convidar? Onde nos devemos sentar? Qual deve ser a nossa atitude? Etc, etc. Tudo isto pode ser regulado lendo o Evangelho. Jesus foi acusado de comilão e beberrão pelos seus opositores e Jesus era um comilão e um ébrio. E uma das últimas coisas que Jesus disse foi: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. O comer não era uma coisa pontual na vida de Jesus. E como disse, é interessante o verbo que utiliza, desejei, porque a refeição está ligada ao desejo. Os Evangelhos contam-nos várias refeições, cujo sentido nós enfraquecemos, lendo-as sobretudo pelo lado do milagre e do maravilhoso, que nos deixa espantados, mas não inquietos e em estado de pergunta. O milagre tem um problema, o maravilhoso tem um problema. Enche-nos depressa a barriga. Ficamos logo saciados e deixamos para o lado coisas demasiado importantes. Por exemplo, esquecemos que as refeições são atos performativos de Jesus, em que ele explicita a impertinência do seu projeto, colocando, por exemplo, os que não podem estar juntos à volta da mesma mesa, estendendo num prato fraterno e igualitário uma multidão incontável de mulheres e de homens. Por exemplo, nos relatos da multiplicação dos pães, o que é mais importante? É que Jesus, com 5 pães e 2 peixes, consegue saciar uma multidão de milhares de homens? Ou é Jesus fazer uma refeição com aquela gente sem os ritos de purificação, colocar a comer em companhia gente desigual, gente que na vida de todos os dias nunca se sentaria na mesma mesa, e que ali Jesus mandou sentar no mesmo prato e comer do mesmo pão? A gente esquece que mais importante que o milagre é o ato performativo e o que ele significa.